Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que busque descobrir como cada apóstolo morreu se deparará com relatos horríveis. Cada história é mais horrenda do que a anterior, com diversos relatos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e muito mais. Hoje você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Falaremos também nesta lista do apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia, somando o total de 14 apóstolos. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto deriva de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos datados de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e padres. Outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes, e as narrativas frequentemente confundem e misturam fatos históricos e personagens. No entanto, vamos nos esforçar para manter a maior distinção possível nesse aspecto, baseando-me no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o apóstolo traidor. Assim, entre todas as narrativas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso ocorreu durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que buscou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre de bebês em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor milagrosamente o libertou da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 depois de Cristo, e o fato de ter morrido pela espada provavelmente indica que foi decapitado. A morte do apóstolo André. De acordo com algumas tradições, André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X,
pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos sobre a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, principalmente porque essas histórias parecem misturar o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições afirmam que ele foi crucificado, outras que foi apedrejado. Algumas dizem que foi tanto apedrejado quanto crucificado, e ainda outras afirmam que foi enforcado. Há até uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois não há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que depois de dedicar sua vida à propagação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. A morte do apóstolo Tomé. Existem muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando supostamente foi empalado por lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem versões diferentes sobre sua morte. Alguns dizem que foi crucificado, outros sugerem que foi queimado vivo, e outros afirmam que foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem também diferentes versões sobre sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, algumas antigas narrativas vinculam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos foram espancados até a morte por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Há muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, com uma tradição chegando a afirmar que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há uma significativa confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. Na verdade, algumas tradições erroneamente confundem este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as narrativas na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Os escritos dos padres da Igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma
por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. De fato, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição sustenta que Pedro estava destinado a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Como tal, ele solicitou que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo que afirma que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas miraculosamente sobreviveu. Posteriormente, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Ao invés disso, foi aquele que traiu o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. Mateus relata que, depois disso, Judas Iscariotes foi se enforcar. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte terrível e horrenda do discípulo traidor, dizendo que ele se partiu ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até se dividir ao meio, eventualmente. A morte do apóstolo Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que ele morreu de causas naturais em uma idade avançada em Jerusalém. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. Segundo os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários.